Dando prosseguimento ao nosso programa Panorama Bíblico, vamos para o quadro O que a Bíblia diz. E este quadro conta com a participação de seus ouvintes através do telefone 3307-4429 e o WhatsApp 996387610. Você pode ligar e fazer a sua pergunta sobre a Bíblia ou a vida cristã. Estamos estudando sobre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. E vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo. E nós temos aqui uma pergunta concernente ao milênio. Estamos abordando já uns 2 dias. E a pergunta é o seguinte: pastor, concernente ao milênio, quais são as opiniões escatológicas? Nós sabemos que existem 3 posições escatológicas concernente ao milênio. O pastor poderia citá-las e fazer um comentário sobre estas opiniões sobre o milênio? Nós temos pessoas que são amilenaristas. Tem pessoas que são pré-milenaristas e pós-milenaristas. Então, com relação ao primeiro grupo, os amilenaristas, são os que espiritualizam as passagens bíblicas sobre o milênio e afirmam que o diabo já está preso. Dizem que a segunda vinda não terá 2 etapas. Então eu queria que o irmão pudesse ler Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 7, que vai repetir por 6 vezes. Refere-se a um período de tempo iniciado na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, o qual nunca terminará. Então vamos ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, né? 7. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto na prisão. Uma observação, pastor. Então, esta corrente, essa posição, diz que o diabo já está preso, é isso? Exatamente. Aqui é o que essa corrente está dizendo, né? Mas não é correto, né? Porque se o diabo já está preso, ele está atuando, do jeito que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Então,
contrário, né, à posição da palavra de Deus, porque aqui é bem claro em Apocalipse capítulo 20, que isto aqui vai ocorrer depois da segunda vinda de Cristo, né? Isso. Depois da batalha do Armagedon, o julgamento das nações, e que a besta é presa, né? E com ela o falso profeta, são lançados vivos no lago de fogo, né? O anticristo e o falso profeta, e Satanás, então, ele é amarrado. Só que depois do período da grande tribulação. Então, essa posição que defende não está coerente com o texto que nós acabamos de ler, né? Existe a outra posição, que são os pós-milenaristas. Para esse grupo, o milênio é uma extensão da história da igreja, em que ocorrerá uma grande disseminação do evangelho. Ou seja, os 1000 anos são simbólicos e corresponde ao período entre a morte do Senhor Jesus Cristo e a evangelização total do mundo. Então, segundo esse grupo, nós já estamos vivendo no milênio. Mas a Bíblia é tão clara que no milênio vai reinar a paz, né? Os animais vão ser ferozes. São período entre a morte do Senhor Jesus e a evangelização total do mundo. Quer dizer, é uma coisa que ainda está na ocorrência, né? Estamos vivendo isso. E tem também um outro grupo que são pré-milenaristas. Estes afirmam que o Senhor Jesus Cristo voltará antes do milênio. O pensamento desse grupo é que 1000 anos diz respeito a um reino eterno, inaugurado na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Contraria as verdades bíblicas já apresentadas e se contrapõe à sequência cronológica, especialmente dos capítulos 19 a 22 de Apocalipse. Então, esse grupo são os chamados pré-milenaristas. Primeira vinda do Senhor Jesus, dizem que contraria as verdades bíblicas já apresentadas e se contrapõe à sequência do Apocalipse, especialmente dos capítulos 19 a 22. Então, são posições antagônicas, né? São várias correntes que tem sobre esse período que fala do futuro, né? Importante ressaltar, né, pastor, que aqui nós temos um credo aqui, a nossa igreja, que é composto de 14 itens, né? E nós aqui no nosso credo defendemos esta posição pré-milenarista, né? Que diz o seguinte: cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel da terra, antes da grande tribulação. Cremos também na segunda vinda visível e corporal, com sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então, aqui no nosso credo está enfatizando que nós cremos na segunda vinda pré-milenial, que Cristo virá antes do milênio. E também em duas fases, né? A primeira fase, o arrebatamento, que é invisível ao mundo, e para levar a sua igreja, antes da grande tribulação. Então nós cremos que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. E cremos também na segunda fase da vinda, chamada vinda visível e corporal, com sua igreja glorificada, que Cristo volta com a sua igreja glorificada
para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. E aqui temos as passagens bíblicas, né, que comprovam aqui, ratificam aqui a nossa crença na vinda pré-milenial de Cristo. Ainda, pastor, concernente ao milênio, também tem pessoas que têm opiniões contrárias, né? Onde será o milênio? Muitos dizem que Deus não desceria de sua alta posição para reinar no mundo. Porém, o Senhor Jesus já fez algo muito mais inconcebível. Viveu entre os homens como servo. E mais, morreu pelos nossos pecados. Por que não viria ao mundo para reinar? Então gostaria que o irmão lesse em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, aonde o apóstolo Paulo fala que os crentes hão de julgar o mundo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, aí fica bem claro. Agora podemos indagar onde e quando ocorrerá isso. Então o irmão poderia ler Apocalipse capítulo 11, verso 15. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, né? E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então aqui nos mostra aonde esses santos hão de julgar o mundo. Então o milênio será aqui na terra, né, pastor? Exatamente. Aqui mostra que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e ele reinará para todo sempre. Bom, então o milênio será um período de 1000 anos, né? Um tempo glorioso para a terra. Pastor, qual será a capital do mundo nesta época, do milênio? Isso também é algo muito importante, né? Porque as grandes cidades mundiais, elas existem e a cidade que será a capital será uma cidade escolhida por Deus. Vamos ler o texto que está em Isaías, capítulo 2, verso 2 e 3. Nos falam dessa cidade. Isaías capítulo 2. 2 e 3. Falam de Jerusalém, né? E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andamos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então,
devemos confundir a Jerusalém terrestre com a celestial. E dessa maneira, nós que estivermos com o Senhor no milênio, teremos um corpo ressuscitado. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, verso 21. Nós não mais estaremos sujeitos às chamadas leis da natureza humana. Filipenses capítulo 3 e 21, né? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Dessa maneira, esses cristãos que estão com seus corpos transformados já estarão com os corpos glorificados, como o irmão acabou de ler. E eles participarão do milênio. Tanto os judeus salvos, como os gentios absolvidos do julgamento das nações. E também o povo nascido durante os 1000 anos. As pessoas cujos corpos não foram transformados terão seu desenvolvimento natural com o nascimento, crescimento e morte. Sim. Pastor, uma outra pergunta aqui. Para quem será o milênio? O reino messiânico é inteiramente para os judeus, ainda que todas as demais nações gozem dos benefícios do reino milenal. Com respeito ao milênio, as promessas de Deus aos judeus são irrevogáveis. Isso está em Romanos capítulo 9, 10 e 11. E eles as estarão esperando. Os gentios, os que não tiveram a marca da besta, certamente terão privilégios e gozarão da bênção do reino do Messias. O irmão pode ler Apocalipse capítulo 20, verso 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, é muito claro, né, pastor, que haverá um período de 1000 anos, onde o reino, Cristo estará reinando, e a igreja vai participar, não com corpo físico, mas com um corpo glorificado. Vamos então, pastor, falar um pouco sobre as características e alguns detalhes do milênio. O pastor poderia apresentar algumas características do milênio? Como será este reino de Cristo na terra? O livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 14, ele vai falar de uma revelação universal do Senhor Jesus Cristo. E como será isso? A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Abacuque, capítulo 2, versículo 14, falando sobre o reino
de Cristo aqui na terra, né? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então será um novo paraíso. Toda a vida em seus aspectos sociais, científico e espiritual fará progressos impressionantes. E outra característica também é que Israel terá a supremacia das nações. Jerusalém será a capital do mundo. E dessa maneira, Jerusalém será uma cidade muito visitada. Os judeus serão o povo mais querido da face da terra e também o povo mais feliz da terra. O milênio será a dispensação mais espiritual de todas e haverá grandes avivamentos. O irmão, por gentileza, leia Jeremias, capítulo 31, que é um tema que nós temos abordado hoje, sobre avivamento, 31, 33 e 34. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.